O maior desafio de um professor dinâmico é preparar a sua aula de uma maneira que o aluno consiga acompanhar o seu raciocínio no começo, no meio, até o fim. Você já deve ter ouvido alguma aula em que você pensou: esse professor sabe bastante da matéria, mas ele não sabe ensinar. Esse negócio de não sabe ensinar normalmente está ligado à organização do raciocínio da aula. Se você assistir esse vídeo até o fim, você vai descobrir como desenvolver um bom plano de aula para que você não corra esse risco e para que a sua aula seja dinâmica e as pessoas aproveitem o conteúdo que você está passando. Eu vou tomar por base o material que nós temos no Alvo, o programa de estudos bíblicos, que são 16 fascículos da Bíblia inteira, livro por livro, em ordem cronológica. Com isso já dá para você saber que você vai ter às vezes grandes blocos de textos bíblicos para estudar durante uma aula de 1 hora. Mais importância ainda tem o plano de aula. O que é um plano de aula? Você tem aqui no material os textos para ser estudados, os destaques, os pontos principais, dicas para você fazer perguntas abertas para discussão. Só que você precisa organizar isso de uma maneira que você saiba quanto tempo você vai gastar em cada parte da aula. Isso é um plano de aula. Então como é que a gente faz? A gente vai anotar cada etapa da aula numa folha à parte, num caderno, como você quiser. Às vezes alguns usam o seu laptop. Você vai definir quanto tempo você pretende gastar com cada parte da aula proposta. Por exemplo, o texto bíblico. Você vai precisar trabalhar o texto, mas nem sempre você vai conseguir ler todos os capítulos. Por exemplo, nesta aula que eu estou aqui, a aula 8 do fascículo 1, é a parte 2 da vida de Abraão. O texto é Gênesis 15 a 20. Provavelmente você não vai ter tempo de ler todos esses capítulos durante a aula, mas você vai ter que conseguir uma maneira de trabalhar esse texto, contar a história, dividir a classe em grupos e cada uma ler um capítulo, depois juntar tudo. Você vai ter formas criativas de fazer isso e precisa anotar quanto tempo você vai gastar. Depois você vai ter os pontos altos, são os pontos de destaque do texto que você vai estudar. Então você vai ter que definir aqui quanto tempo você vai gastar com esses pontos altos. Você vai fazer alguma dinâmica no começo da aula, você vai passar um vídeo, você vai propor uma discussão. Tudo isso tem que constar no seu plano de aula. Você vai montar o conteúdo e vai ter que dividir esse conteúdo em pedaços definidos de tempo. Então, por exemplo, você vai gastar 10 minutos, você vai prever isso, você vai gastar 10 minutos para o trabalho do texto, seja lendo, seja dividindo a classe, seja fazendo da forma como for. Você vai gastar mais 30 minutos para os pontos altos. Digamos que você vai ter uma dinâmica no meio da aula ou no início, você vai gastar nessa dinâmica mais 10 minutos. Então aqui você já tem 10 minutos para o texto, 30 para os pontos altos, são 40, mais 10 para a dinâmica, são 50. Você tem somente 10 minutos para a conclusão da sua aula, e isso tem que ficar previsto também. Parece simples, e é simples. Acontece que na prática, nem sempre você vai conseguir fazer com que isso funcione tão redondo como você planejou. Mas se você planejou, você vai tendo ao longo da aula a condição de saber se você precisa cancelar alguma coisa, aumentar alguma coisa, se você precisa dar um outro rumo para a dinâmica daquela aula, de maneira que você termine o conteúdo proposto para esta unidade em 60 minutos, que é o tempo previsto para cada aula. Então, ideia simples. Você tem que anotar, mesmo depois de muitos anos dando aula com esse material, cada vez que eu vou ministrar uma aula eu faço isso. Eu separo ponto a ponto e anoto o tempo que eu vou gastar. Provavelmente você que é um professor experiente já faz o seu esboço da aula. Você já tem anotadas todas as etapas que você planejou para aquela aula. O que muita gente ainda não faz, e essa é uma dica de ouro para você usar esse material com eficiência, é anotar previamente o tempo previsto para cada uma das etapas. Faça isso, isso vai ajudar bastante, e especialmente no começo, que você está começando a se adaptar com esse material, é fundamental que você faça isso. Alguns professores reclamam que tem muita matéria para uma aula. Eu até concordo que há muita matéria para uma aula. Eu dou aula com esse material e eu sei que às vezes é difícil colocar tudo em 1 hora. Mas nós fizemos de uma maneira que seja possível dar essa aula em 1 hora para que o currículo seja mantido em, no máximo, 4 anos, de Gênesis a Apocalipse. Então essa é a primeira dica que eu quero lhe dar. Professor dinâmico que quer extrair o melhor desse programa, faça o seu plano de aula.